Agora, 2h46, a gente vai voltar a falar sobre o trabalho da Frente Parlamentar de Educação, a Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Maringá, né, sobre o retorno das aulas presenciais aqui em Maringá. Agora, a gente vai conversar ao vivo com a professora Ana Lúcia Rodrigues, vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que é integrante da frente. Ela está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube. Olá, professora, boa tarde. Oi, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que estão acompanhando pela internet. É uma grande alegria sempre conversar com todos vocês. Professora, como foi a manhã de hoje? Vocês fizeram também reuniões, né? Se reuniram com entidades? Como que foi o trabalho hoje pela manhã? Foi muito bom, porque hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir as entidades representantes dos trabalhadores, né? E além do que também estavam presentes, além dos sindicatos dos servidores municipais, o sindicato o Sismar, o APP Sindicato, né, que representa os trabalhadores da educação pública estadual, e também nós tínhamos aqui o Conselho de Educação, né, especialmente por meio do representante, não apenas da presidente do Conselho, mas também o representante dos pais, né, porque é muito importante, foi muito importante ouvir, né, o que os pais têm a dizer, assim como também o Sintemar, né, que representa os trabalhadores das instituições privadas, e o Conselho Tutelar, né, porque também envolvendo nossas crianças aí foi importante ouvir esse conselho. Então, foi um diálogo muito bom, né, que nos trouxe bastante informação, viu, Luciana? Tá bom, para começar, eu gostaria de saber o que os pais disseram. Bem, os pais, né, por meio de seu representante, que também é o vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, né, ele diz o seguinte, que os pais estão vivendo um dilema. Um dilema entre a necessidade e aquilo que eles avaliam como, de fato, a importância do retorno às aulas presenciais, mas, ao mesmo tempo, assim, o que mais está presente, né, no que ele nos relatou foi a insegurança que o conjunto dos pais, segundo ele, mais de 90% dos pais estão se sentindo muito inseguros em relação às condições, né, que os filhos vão encontrar, se as condições serão adequadas, se não serão, e principalmente ao medo, né? As pessoas estão com medo de que essa ida dos filhos para a escola e o convívio com tanta gente, né, possa trazer para dentro de casa o vírus. Uhum. E o Conselho Tutelar, o que diz? Bem, o Conselho Tutelar está se ocupando bastante daquilo que eles vão começar a fazer também, que é visitas às escolas, né? Porque, segundo eles, assim, tem uma situação em que, né, as pessoas estão falando da violência, né, que inclusive permaneceu, porque eles disseram, não podemos dizer que a pandemia que gerou agressões às crianças dentro de casa, que gerou aquela violência, né, que já fazia parte, né, fazia parte do convívio com famílias, às vezes, e dos problemas que o Conselho encontrava. Mas que eles estão também preocupados exatamente com as condições que estão preparadas para as crianças nesse retorno, né? Porque há um temor aqui de que as crianças estejam sendo colocadas em risco, e que também o Conselho Tutelar, inclusive, eles convidaram a frente a acompanhá-los em algumas visitas à escola, a algumas escolas municipais que eles farão, né? Então, nós até os acompanharemos mesmo, confirmamos isso, porque a preocupação é de encontrar ou não as condições adequadas, viu, Luciana, nas escolas, de proteção dessas crianças. Bom, os trabalhadores, a gente sabe, né, eles são contra o retorno presencial antes da imunização, antes de que todos os professores estejam vacinados, as crianças não, né, porque não tem a vacina para criança, mas que haja uma vacinação mais completa, né. Agora, eles explicaram exatamente por quê, qual é o medo, que condições são essas? Eles que conhecem melhor as condições das escolas. E tem a ver, né, primeiro, com duas condições, segundo que eu acho que ficou muito presente na fala dos representantes dos trabalhadores, dos professores e funcionários.
Primeiro, as condições estruturais, né? Considerando que as escolas, as instituições públicas, não têm, e especialmente as instituições da educação estadual, né? Estas muito pior estrutura física, né? Que não há estrutura física suficientemente adequada para que as condições de atividade, né, presencial sejam asseguradas conforme os protocolos. E mesmo nas escolas municipais, né, que tem uma estrutura física melhor, né, também não há, né, as condições que, segundo a avaliação das entidades, né, que possam assegurar o cumprimento das regras que estão colocadas nos protocolos da saúde. Além, então, da questão da estrutura física, tem aí um problema, né, bastante apontado, que é a insuficiência dos servidores. Né? Porque, por exemplo, quando se fala da educação fundamental, né, essa que vai acolher, né, na rede municipal os estudantes, não tem pessoas suficientes, por exemplo, para ao mesmo tempo fazer a atividade de sala de aula, né, porque as crianças virão para a sala de aula e terão professores que vão atendê-las, né, estarão aqui na sala de aula. Ao mesmo tempo, também tem aquelas famílias que fazem opção pelo ensino remoto, por se manter em casa, se manter com atividades, né, então as atividades terão que ser buscadas pela família, levadas, e a questão se os professores estão o tempo todo atendendo dentro dos seus horários as salas de aula, né, quem é que vai cuidar de fazer a leitura de todo o material, né, das atividades remotas, né, das atividades que as crianças terão feito nas suas casas e encaminhado de alguma forma para a escola. Além do que, assim, também, né, não há gente suficiente de pátio, segundo eles, né, até porque tem lá um número grande de pessoas que estão, né, servidores que estariam faltando, né? Está faltando contratação de servidores para, por exemplo, fazer essa atenção lá no pátio, né? Enquanto as crianças estiverem fora da sala, elas estarão, né, aos cuidados de quem? Ou seja, né, de fato, é estrutural, principalmente, né, o que eu percebi, mas também, e aí tem, né, uma preocupação que atravessa isso tudo, tem a ver com a formação da nossa própria comissão aqui, né, da nossa própria frente, aliás, né, porque nós vamos constituir aqui na Câmara de Vereadores uma comissão permanente de educação, mas enquanto isso não acontece, então nós criamos essa frente. E aí a grande preocupação né, vai entrar a partir do retorno, que agora foi para o dia 1º de março, não é? Então, a partir desse retorno, estarão circulando, nós já anunciamos, né, isso ontem, estarão circulando 101 mil pessoas, poderão estar circulando. Né? Tudo bem que haverá escalonamento, haverá revezamento, mas, de fato, são 101 alunos, 101 mil pessoas, né, que 85 mil são estudantes, são alunos, e 13.500 são professores e funcionários. Estas pessoas, né, em circulação pela cidade, né, traz a todas as pessoas envolvidas, principalmente aos profissionais que estarão lá, sem revezar. Vamos lembrar que, enquanto os estudantes estão sendo escalonados e fazendo rodízios, o professor e o funcionário da escola não estará fazendo rodízio, ele estará lá, ele pode ser, inclusive, um vetor, né, transmissor do vírus, ou, né, porque ele é a figura que estará presente o tempo todo. Então, a grande insegurança é esta, né, como colocar 1/4 da população, e vamos lembrar também, Luciana, que são 101 mil pessoas diretamente vinculadas à educação, mas nós temos os prestadores de serviços que vão ser colocados em circulação também, né, tem pelo menos mais 10% de pessoas aí, né, que vão, de alguma forma, ser mobilizadas na rede de comércio, na rede de serviços, os motoristas, né, os vendedores, enfim, que vão atender essa dinâmica do retorno às aulas presenciais. Então, né, são mais de 100 mil pessoas e isso está gerando muita preocupação, né, para os servidores também, para além das questões estruturais. Tá certo, professora. Só para encerrar, gostaria de saber, agora, depois de ouvir todos os atores envolvidos, qual o próximo passo?
Bem, a gente fez 2 encaminhamentos ontem, né? Um ontem com a secretária municipal de educação, a professora Tânia, né? Nós vamos fazer uma visita. A frente parlamentar vai visitar uma escola municipal e um CMEI, né? Para a gente fazer um checklist aí em função daquilo que os protocolos exigem. Então, vamos para 2 instituições do município para a gente identificar as condições efetivas, né, em que esses estudantes serão recebidos. E uma outra, né, 2 outros encaminhamentos a partir de hoje serão, né, o chamamento de uma audiência pública para a próxima semana, né, colocando na mesa aí os diversos agentes envolvidos para fazer esse debate. É uma audiência, né, com transmissão e possibilidade de participação remota, né, para quem quiser participar. Nós vamos solicitar ao prefeito, né, aí é a nossa frente parlamentar, solicitar ao prefeito uma reunião, né, para a próxima semana também, para darmos encaminhamento e discutirmos as informações que a gente levantou, né, até o momento sobre esse panorama aqui na cidade. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, a gente continua acompanhando, então, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, estamos à disposição. Eu só gostaria de lembrar, né, que fazem parte dessa frente eu, né, e os vereadores Onivaldo Barres e o Mário Verri. Obrigada. Tá, joia. Muito obrigada. Nós conversamos com a professora Ana Lúcia Rodrigues, integrante da Frente Parlamentar de Educação da Câmara Municipal de Maringá, né, da qual fazem parte também, como ela disse, os vereadores Onivaldo Barres e Mário Verri, né, e que se reuniu ontem e hoje com os agentes que estão envolvidos aí nessa questão do retorno às aulas presenciais. Agora, o próximo passo, semana que vem, né, uma audiência pública, uma reunião com o prefeito, também uma visita a um CMEI e a uma escola municipal. Agora, 2h58.